Bom, o assunto dessa noite ele é importante, né? Hoje, à tardezinha, recebi uma mensagem falando sobre a situação, a reclamação. Nós não vamos suportar a situação desse atual governo. Porém, vamos sim, vamos porque, primeiro porque esse governo, como eu ouvi hoje, à noite, em uma pregação, esse governo não é eterno, uma hora ele vai sucumbir. E acreditamos que talvez até antes do que nós imaginamos. Torcemos para que dê errado, gostaríamos muito que desse certo, ainda que nós tivéssemos nos enganado, gostaríamos, mas sabemos que não, pelas coisas que vêm acontecendo. Só que assim, neste meio em que eles estão, né, parece que as histórias elas se repetem, o mundo se repete nessas histórias. Nada é novo, nós o que estamos vendo não tem nada de novo, né? Se nós formos ver na história bíblica e na história mundial, se nós formos ver o que acontece hoje, está acontecendo, vai acontecer em outros países, aconteceu em outros países, outros povos estão vivendo, outras pessoas diziam que não iam suportar, não iam sobreviver. O caso de muitas pessoas nos Estados Unidos, quando houve a queda e a perca da eleição de Donald Trump, né? E vemos as pessoas suportando, as pessoas lutando para sobreviver, lutando em outros países, e as pessoas vão vivendo. Quando a gente começa a ver a história, né, a história da humanidade, a gente começa a ver a história do ano 53, depois de Cristo, né, vemos a história de Nero, né, aonde começou toda essa história aí. Porque Nero, se você for ver, Nero ele tem uns agravantes, ele tem algumas coisas que são similares, e eu sempre digo assim, se você vê qualquer semelhança é mera coincidência. Nero ele foi um ditador, né? E um ditador malicioso e maldoso. Primeiro porque ele matou a mãe dele, né? Ele matou a mãe. E matou depois duas esposas. Então, boa coisa ele não era. Quando o cidadão tem um currículo desse, que a gente sabe que tem, né, a gente já tem que ficar com o pé atrás. Porém, o que acontece na época de Nero? Nero, ele pega, o que ele queria fazer? Ele queria fazer uma reforma urbana na cidade de Roma, né? Ele queria prédios novos, colocar coisas novas, e o que ele fez? Ele inventa uma coisa, ele sai da cidade, para não dizer que é ele, e manda colocar fogo na cidade velha, na cidade de Roma. Ele manda colocar fogo e começa a colocar fogo. E para tirar a culpa das costas dele, quer dizer, ele manda, nós vimos isso, né, dias atrás, né, manda quebrar, manda tacar fogo no prédio, quebrar o relógio, nós vimos isso, né? E isso não tem nada de novo, Nero fazia isso, talvez Nero foi o professor, né? E ele lá, ele manda colocar fogo porque ele queria fazer uma reforma urbana, ele queria colocar prédios novos, mais dinheiro, mais impostos, a cobiça, a ganância que vem passando por esse tempo. E o que acontece com ele? Ele sai da cidade, ele vai para uma cidade vizinha e ele coloca a culpa nos cristãos. Ele começa aí a perseguição, uma das maiores perseguições do povo cristão na face da terra. O que ele fazia? Ele colocava pessoas, homens normais, homens como eu, como muitos que estão aí, né, que nós já vimos isso, homens prendiam eles, cercavam esses homens quando eles estavam reunidos falando de Jesus, reuniam, quando cercavam esses homens, muitos jovens, até crianças, e levava na arena, no Coliseu, para degladiar, lutar contra gigantes, contra soldados armados,
tudo articulado, tudo bem sintonizado, como se coisa estranha acontecesse. Nada de estranho acontecia. E aqueles cristãos, eles iam com o quê? Iam somente com a arma que tinha, né? Nós vimos a irmã Hilda, a única arma que ela tinha de tão perigosa é a Bíblia, que para nós é uma benção, mas para muitos é perigosa, né? O que ela contém, o que ela diz e o poder que ela tem, ela amedronta muita gente. Então, né, nós vemos isso aí. E os homens entravam na arena para degladiar, para lutar ali sem uma arma, sem nada, e muitos saíam lá mortos, né? E nós vemos lá no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, quando Pedro escreve uma carta. Ele escreve uma carta para a gente que estava sofrendo. Gente que talvez que nem você que diz agora aí, acabou de dizer, nós não vamos suportar isso que está acontecendo. Vamos sim, porque o que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Vamos sim, vamos sim. Vamos ver. Né? Pedro diz, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha acontecesse. Nada disso é estranho. Nada disso é estranho. Tudo pode mudar, tudo pode acontecer quando está na mão de Deus. Deus o sabe se quer mudança ou não vai mudar. Deus o sabe quem vai estar à frente de todas as coisas. Uma coisa eu sei, que eles podem nos tirar tudo, mas uma coisa não nos tira, né? O governo deles não é para sempre, o nosso é eterno, né? Nós somos eternos. Eu acredito nisso, que nós somos eternos, né? E aí o que acontece? Pedro, ele escreve, amados, não estranha de provas que vem sobre vós, como se coisas estranhas vos acontecesse. Por quê? Porque está acontecendo todo dia. Nós passamos por problemas, todos os dias. Quando não é a chuva, é a tempestade. Quando não é tempestade, é raio. Quando não é raio, é vento. A gente não sabe a hora que vai ventar, a hora que vai chover. A gente não sabe se vai chover forte ou não vai. Dias atrás caiu uma chuva e inundou lugares onde nunca inundou. Né? As coisas estão... É uma loucura, né? Viver hoje em dia está uma adrenalina. Né? Não, a gente não precisa sair muito longe para ficar perigoso, né? Não precisa ir muito longe. Às vezes, perto da nossa casa, o perigo às vezes mora do lado e você não sabe, né? Coisas que isso surpreende você. Né? E Pedro diz, amados, não estranha, a gente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisas estranhas acontecessem, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Né? E ele diz, se sois vituperados, se pelo nome de Cristo você está sofrendo, glorifique a Deus por esse nome. Né? Glorifique a Deus. Então eu quero deixar essa palavra para você, que tudo está no controle de Deus, tudo, inclusive a sua vida, tá bom? Deixa o teu like aí, deixa o teu joinha, se inscreva no canal aí, por favor, se inscreva, junta a gente, eu quero fazer uma live, mas às vezes, para você fazer uma live, você tem que ter bastante inscritos, né? A não ser que aquilo que eu estou falando é muito ruim, e aí eu digo para você, não se inscreva mesmo, né? Porque tem coisa pior por aí, tá bom? Obrigado, um beijão, tchau, fui.